Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que maravilha. Vamos, os que puderem em pés, os que puderem, claro, abrirem as Bíblias no livro de João. É um dos evangelhos que nós estamos estudando nesse trimestre, o Verbo, e veio ao nosso coração no capítulo 4, e nós vamos estar lendo 3 versículos, o 34, 35 e 36. Eu vou estar usando aqui a tradução Bíblia Viva, que ela está na 9ª edição. É um presente que a minha sogra deu para minha esposa, faz parte dos livros de cabeceira, e eu senti, por uma conveniência, fazer uso aqui. Diz assim, João capítulo 4, os versículos 34, 35 e 36, que diz assim: Foi quando Jesus explicou: Minha comida vem de fazer a vontade de Deus, que me enviou a concluir ou terminar sua obra. Vocês acham que o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão, daqui a 4 meses? Olhem em volta de vocês. Vastos campos de almas humanas estão amadurecendo por toda parte ao nosso redor e já estão prontos para a colheita. Aí lá destacou: agora, aos ceifeiros se pagarão bons salários, e eles estão ajuntando almas eternas nos depósitos do céu. Que alegria! Estão reservadas todas, tanto para o semeador, quanto para o que ceifam juntos. Podemos adorar o Senhor com um amém? Oremos. Querido Deus, adoramos o nome do Senhor. Mais uma vez, nós estando dentro da tua casa, local de meditar, o Senhor falar conosco, e há muito o Senhor disse que aqui o Senhor nos encontraria, e queremos que o Senhor nos encontre com um coração disponível, disposto, prontos a obedecer a ordem do Senhor. E queremos continuar sentindo a tua presença, a tua glória, para louvor do teu nome, nós te louvamos. Amém. Podem vos assentar, é claro, os que podem, me ajude orando. Lembrando aqui, o Deivan fala dos créditos. Quando é uma curta-metragem, obrigado, os créditos são no final, mas a gente vai fazer agora, tá bom? Eu louvo a Deus pela vida dos obreiros do núcleo e vou iniciar aqui com Miraporanga, pastor Pedro dos Santos, a irmã Idelma, os filhos, genro Nora, e a DMP Miraporanga, pastor Odilon Melo, a irmã Viviane, os filhos, a DMP Nova Uberlândia, que Deus abençoe, pastor José Wilson, a irmã Cida, e Cida Castilho, os filhos, netos, tem que ir agora mais longe um pouquinho, né, irmã Cida? Os netos e a DMP Palmeiras, pastor Farley, a irmã Jane, os filhos, noras, e a DMP Tubalina, pastor Cleiton, a irmã Naís, os filhos, a DMP Betânia, pastor Vinícius Venâncio, a irmã Rafaela, os filhos, a DMP Patrimônio, e ontem o irmão João Faria fez 82 anos. Eu faço a merchan, eu sou um propagandista bem caro, mais do que o Pelé, viu, irmão João? Aí ele fez 82 anos e faz parte da nossa ADMP. A ADMP Elim, os obreiros, e aqui alguns. Hoje eu não pude ter a presença da esposa, esta semana ela teve que fazer uma seleção de participação em trabalhos. E
Amanhã é culto na liderança do Círculo de Oração na nossa congregação. Quinta-feira ela já tem uma escala de fazer um solo na orquestra, né, Neto? E aí depois, na sexta-feira aqui, sábado, ceia, ela falou, eu não vou. Falei, tá bom. E ela disse que ainda ia usar o nome da irmã Tomico para defender ela. A senhora já pensou? Aí eu vou bater de frente? Não tem como, né? E eu louvo a Deus por nós estarmos aqui, eu louvo a Deus pela nossa presidência, de coração mesmo, eu digo isso despido de qualquer sentimento de hipocrisia, por eles estarem compartilhando o púlpito conosco aqui, isso para nós é uma alegria. Os demais irmãos, obreiros, companheiros, e eu quero que os irmãos nos ajudem orando. Irmãos, veio ao meu coração esse texto, e ele... Confesso para os irmãos que todos esses temas, e eu recapitulo aqui rapidinho com os irmãos, aproveitando o tempo, por inspiração divina, o pastor Álvaro teve a inspiração de criar temas para nos orientar, nos nortear durante o ano em curso. E isso tem sido muito bom. No credo da nossa igreja, nós cremos na inspiração do Espírito Santo. Eu vou dizer que é uma espiritualidade? Não iria lá. Mas eu vou dizer que eu tenho certeza que é uma inspiração do Espírito Santo do Senhor. Precisamos, sim, o Espírito Santo, ele trabalha com meta. Recapitulando, 23, foi trabalhado o tema... prossigo para o alvo, 23, 24, foi trabalhado o tema, santificar, servir, adorar, até que ele venha, e já estamos aí mais ou menos quase uma dúzia de dias, já no segundo semestre, e estamos aí trabalhando esse tema nas congregações aqui, e veio ao meu coração, e aí nós temos ali, mobilizar, conquistar, discipular, e mobilizar, conquistar, discipular até que ele venha, que ali nós temos um tema central, ou um eixo piloto, que é o ano da colheita. Por isso, o versículo de João veio ao meu coração, tá bom? Foi simplesmente esta conveniência. E esse tema, na minha visão, é claro que eu estou diante dos meus professores, e eu louvo a Deus pela vida deles, e o tema que me veio, a minha compreensão, aqui olhando, não é uma dissertação, uma sustentação ou uma tese, mas a gente observa que aqui o Senhor está trabalhando convicção, motivação, prioridade e perseverança. Veja, até que ele venha, é um indefinido de tempo, tá bom? Até que ele venha. E aí nós observamos, ligando aqui a leitura que nós fizemos, já é a introdução e já encerro. Observando aqui, nós precisamos sim de motivação, nós precisamos de priorizar e precisamos de perseverar. Semear não é fácil, semear dói, semear tem lágrimas, semear tem sacrifício, mas o tema proposto está dizendo que o colher tem alegria para aqueles que trabalham no reino do Senhor Jesus. O colher tem alegria, e nós finalizamos com um versículo que diz assim: ó, que alegria estão reservados para aqueles que trabalham, tanto semeando quanto colhendo. E aqui nós temos a igreja do Senhor, tá bom? Então vamos aqui rapidamente, o tempo que nos permite, observar aqui, mobilizar. Eu disse que aqui está trabalhando as convicções, como nós precisamos de convicção do arrebatamento da igreja, das promessas do Senhor, servir a Ele, como nós precisamos de convicção nessa época. E aqui, mobilizar é uma expressão ambígua, os nossos professores estão aqui. Eu se aplico mobilizar para várias áreas, e entenda-me, por favor, entenda-me. Primeiro, eu aplico aqui mobilizar
usando o tempo do Velho Testamento, ou usando aqui no mundo corporativo, ou no mundo corporativo, é uma expressão usada para fazer grandes negócios, ou fazer negócios com resultados. Hoje, nem o banco quer fazer negócio com prejuízo, quer fazer negócio com resultado. Então, vamos lá, rapidamente. Aí você vai no World Business, você vai ver aí os centros de grandes negócios. Hoje até vender algodão doce, pipoca, como vender um avião, vender do agronegócio. Temos o nosso irmão na nossa congregação, esses dias, pastor, ore por mim porque eu preciso vender um trator. Falei, sim, é meta. Ele disse, é meta. E aí a gente vai ver o preço desse maquinário, irmão. Doutor Rômulo, é coisa alta. Então, negócios, fazer grandes negócios. E ganhar alma para o Senhor Jesus, irmão, conscientemente, não é um pequeno negócio. Já chega a dizer que uma alma vale muito diante do Senhor. Consegui passar para os irmãos? É ou não é um grande negócio que nós estamos fazendo? Então, perder é prejuízo, ganhar é lucro para o Senhor Jesus. Então, mobilizar, o Senhor Jesus está vendo, eu estou sentindo, Vanderly, 66 esse ano, estou sentindo que não tenho muito tempo, a igreja também não tem, então o Senhor precisa mobilizar grandes e pequenos, entendidos e menos entendidos, para fazer uma grande colheita, esvaziar o inferno e encher o céu para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso precisamos de incentivo, para isso precisamos de ser mobilizado, precisamos de receber força, graça dos céus, porque tem dia que a gente, como diz o antigo mineiro, dá vontade de subir na cerca, mas o Senhor disse, todos os dias Ele estaria conosco, ajudando-nos, e nós vamos ver muitas almas nos céus, para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois, aí eu fiz aqui, isso aqui é uma colocação minha, eu fiz aqui mobilizar. Agora, no tempo teológico, quando você olha, usando aqui esse termo teológico, mobilizar, aí nós vamos ver clamar, clamor, apelar. Aí aqui é fazer um convite a uma pessoa, a mais pessoas, para agregar, consegui passar a agregar para um relacionamento crescente, dando resultado desse relacionamento. Olha, foi ou não foi uma inspiração de Deus? Nós precisamos convidar mais pessoas para andarmos juntos, crescer no relacionamento, até que Jesus venha. É ou não é uma linda proposta? Irmão, eu glorifiquei o nome do Senhor. Aí, estou aqui no Velho Testamento, me baseando no Velho Testamento. Exemplo, nós vamos ter crise e os maiores convites de mobilização foi em períodos de crise, A nossa igreja não tem crise, eu louvo o nome do Senhor, digo isso não de uma forma jocosa. A nossa igreja está no Senhor, ainda que ela passe altos e baixos, mas nós vamos chegar nas mansões celestiais. O mundo em que a igreja está contextualizada é um mundo de crise, Hoje parece atípico e a gente aconselhou em duas áreas hoje de membros da nossa congregação. Quando eu estive aqui no Capacitar, eu disse, Senhor, como a gente faz, é tanta coisa, é tanta luta, eu não quero colocar cuca na cabeça dos irmãos, entenda-me por favor, é um testemunho rápido, vinha vindo aí de um trauma, daquela situação que nós passamos lá no São Lucas, com aquela adolescente, com uma autodestruição. Aí, agora há pouco, na nossa congregação, o coleguinha de uma colega da nossa igreja, que é regente dos adolescentes, comete uma autodestruição, estuda na melhor escola, tem um excelente pai. A coleguinha na igreja pediu oração, eu disse, meu Deus, e aí o que fazer?
O Senhor disse: entenda que eu estou mobilizando o meu povo. É crise, irmão. Você vai num consultório, é crise. Você vai num gabinete, é crise. Mas você chega na igreja, você percebe o Senhor de braços abertos, dizendo: mobiliza, 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 mobiliza. E é uma ordem: mobiliza. E nós temos que mobilizar para fazer alguma coisa, porque o sol já se declina. E aí, estou me baseando aqui na época de Esther, uma situação complicada. Esther disse assim para o tio: olha, vamos levantar um clamor. Consegui passar para os irmãos? Mobilizar, igual, clamor. Vamos levantar um clamor. E se eu for ter com o rei, se for da vontade de Deus, a coisa resolve. Se não, se eu morrer, vocês vão morrer também. Olha o pedido de mobilização. A igreja levanta um jejum, todos os judeus levantam um jejum. O Senhor muda a situação. De cativo ele coloca no trono, de escravo ele coloca para governar, e aí a mobilização foi total e a nação de Israel salva. E eu glorifico o nome do Senhor. Na época de Elias, ele achou que era só ele, o Senhor disse: olha, deixei 7.000, tá bom? Tem eu e você, e o Senhor está dizendo: mobiliza o meu povo, mobiliza o meu povo, mobiliza o meu povo. Não é à toa que Deus está dizendo: mobiliza o meu povo, faz parte da mobilização. Se é oração, vem para oração. Se é contribuir, contribua. Se é adorar, adore. Se é fazer alguma coisa, faça. Mobiliza, entra na mobilização. Parece que a gente percebe Deus assim dizendo: oh, acorda, vamos. Aí nós temos aqui na época de Jeosafá, que era uma crise, 3 nações grandes contra a nação de Israel. Aí nós vamos ter o clamor aqui também. E aí nós encontramos quando ele reúne toda a igreja. Aí você vai ver isso aí, segundo Crônicas, no capítulo 20, dos versículos 5, 9 e 13. No capítulo 5, nós vamos encontrar ele dizendo o local em que eles reuniram. Irmãos, a mobilização é para todos, membros e congregados que estão servindo o nome do Senhor. Não é só para o líder, não é só para o pastor, não é só para o músico, não é só para esta ala, é para todos. Ele leva todos para a frente da congregação. E aí ele começa a clamar ao Senhor. De repente o pessoal com medo, 3 nações grandes, imagina, vindo. Aí de repente o Espírito do Senhor coloca Jaziel de pé. E Jaziel ficou mais ou menos desse tamanho. Usar a linguagem do pastor Álvaro. Jaziel virou um guarda-roupa de embuia, irmão, desse tamanhozão assim. E o Espírito do Senhor falou nele, falou na boca dele, dizendo: não tema, a peleja não é sua, vocês não vão ter que pelejar. Com eles está o braço de carne, mas com vocês está o braço do Senhor. E foi aquela coisa maravilhosa e eles tiveram vitória. O Senhor está nos motivando. E eu não preciso emocionar ninguém, mas todos nós sentimos o braço do Senhor conosco. Todos nós sentimos o braço do Senhor conosco. Temos milagres. Desde o período da pandemia, a gente está vendo Deus realizar milagre, 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 dizendo: eu preciso de você, eu preciso mobilizar você. Você vai ser útil para mobilizar mais alguém. E o Senhor está mobilizando a igreja, engrossando esta fileira para nós chegarmos nos céus. Agora, chegamos aqui no período da graça, que aqui nós temos também mobilizar. O que é? Agora, no tempo da graça, a expressão, quando você olha lá o lado radical, nós vamos encontrar aqui rogar. Aí nós falamos no Velho Testamento, clamar e chamar. Agora, no tempo da graça, que é o tempo da igreja, nós vamos encontrar esta expressão agora. Mobilizar é rogar, que é uma oração também, é um clamor também. Quando você olha Lucas e Mateus, eles não falam clamar e nem pedir. Mateus e Lucas vai usar a linguagem de rogar,
que é uma oração mais intensa, é um pedido mais intenso, confiante de que o meu pedido vai chegar com ousadia diante de um maior, capaz de fazer alguma coisa. Lembra da viúva? Diante do juiz, ela estava rogando, a viúva, era pobre, não tinha ninguém por ela, mas ela clamava ao Senhor contra um juiz que estava lá em cima. Consegui passar para vocês a intensidade de um rogar? Então agora é a época da igreja. Aí nesse período, se a gente criar uma linha imaginária, nós vamos ver que aqui o Senhor inseriu a igreja. A igreja está inserida nessa linha imaginária, desde a primeira dispensação, antes da fundação do mundo, até a dispensação da lei. Aí agora abre-se um período, o Senhor insere a igreja, mobiliza a igreja e faz a igreja trabalhar com essa mobilização. Agora, observando esse contexto que nós estamos agora, esse contexto de tempo, então nós entendemos que já é o tempo que nós precisamos fazer algo. Observamos aqui, eu disse que é uma expressão muito usada nos grandes centros de negócios. E mobilizar. Agora, observamos aqui que a igreja também, ela é esse grande centro de negócio. Aonde que nós fomos aí? Na chave bíblica. Lembra de quando Jesus, com 12 anos, foi ao templo? Os pais saem da igreja, não é que desviam, vão embora. Aí José, imaginando que Jesus vinha com Maria, foi caminho de um dia. Maria, imaginando que Jesus vinha com José, caminharam um dia. E aí chegaram e não encontraram Jesus. E agora? Cadê ele? Volta para o templo depois de 2 dias, encontra Jesus no templo. E aí disse assim: meu filho, por que você fez isso conosco, meu filho? Aí disse: calma, calma. A senhora e o meu pai não sabiam que eu convinha tratar dos negócios de meu pai? Ele estava onde? Na igreja. A senhora não sabia que eu convinha tratar dos negócios de meu pai? Não caiu lá na mobilização? Não é fazer grandes negócios? Olha aí. Aí o Senhor Jesus já nos dá a primeira lição. Se ele fez, nós também devemos fazer. Evangelizar, mobilizar, estar na casa do Senhor. Quando ele faz todo esse trabalho, ele fala assim para os discípulos: olha, negociai com as minas. E para os discípulos deu 10 minas, vocês vão negociar. Eu achei interessante, quando você olha aí, uma mina era o pagamento de 3 meses de trabalho de um trabalhador. Eram 10 minas, aí você vai ver, tá bom? Aí você vai ver que era o pagamento de trabalho. Eu disse de motivação. Irmãos, não há nada melhor do que receber a recompensa do Senhor por fazer algo na obra dele, na obra dele. Isso é muito lindo, é maravilhoso. E aí nós temos aqui outras informações. Os discípulos, na época dos 70, o Senhor Jesus disse assim: olha, rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Grande é a seara e muitos são os trabalhadores. Não é mais ou menos assim o versículo? Grande é a seara e muitos os trabalhadores. Não. Grande é a seara e pouco os trabalhadores. Viu aqui a necessidade? A crise que nós estamos. E aí o Senhor está dizendo: eu vou mobilizar. E essa mobilização, ela é nada mais e nada menos do que o Espírito Santo do Senhor. Nesse engajamento, aqui nós temos um engajamento, nós vamos observar aqui algo muito lindo, maravilhoso, que eu corro, eu vou à frente. Aqui nós temos um desafio. Pastor Alain, quando a gente olha desafio, principalmente você na sua área de trabalho secular, quando a gente vê um desafio, parece um medo, a princípio, mas quando é uma proposta de desafio que me motiva, isso parece um personal trainer, mais ou menos, não é? Vai me fazer força, vai me fazer forte
para crescer, porque nós temos desafios como agressão. Por exemplo, hoje eu estava olhando alguma coisa sobre Davi e os irmãos dele. Um dos irmãos de Davi disse assim: quem é você? Ô pastor de ovelha, quem é você para vir aqui lutar com esse gigante? Aonde você deixou as ovelhas do teu pai? Lembra que era um desafio de ódio, isso machuca, recalca, vamos dizer assim, num linguajar bem coloquial. Mas quando é um desafio que promete, olha, se você fizer assim, você vai receber assim, isso joga a pessoa lá em cima. E aí nós temos aqui esse desafio, o Senhor está nos desafiando. E quando Ele nos desafia, Ele tira o medo, Ele tira a dúvida, porque a presença do Senhor é maravilhosa. Um desafio, Moisés, irmão, tira mais ou menos aí mais de 1 milhão de pessoas do Egito. Aí ele tinha que cuidar com água, alimento, saúde e muitas outras lá, alguma coisa básica. E aí um dia ele fica com medo, o Senhor fala que não vai com ele, diz: olha, se o Senhor for comigo, a tua presença me traz segurança. O Senhor nos mobiliza, mas sempre Ele vai estar conosco de uma maneira maravilhosa. Então é um desafio, e aí nós precisamos, quando se fala rogar, nós temos aqui a necessidade, e nós temos aqui também prioridade. Temos muita coisa para fazer, mas nós temos aqui uma prioridade. E já indo para a conclusão, nós temos aqui, agora deixando aqui alguma coisa, é só um relampejo, como diz o nosso pastor presidente, ele já chegou, eu entendo que tem que encerrar, e só um relampejo. Aí agora nós temos aqui conquistar. Conquistar vai trabalhar com a nossa motivação. Como nós precisamos ser motivados a fazer algo para o Senhor? Lembro que eu tive que trabalhar com o Deivão, uma ocasião, uma motivação. Compramos um terreno em Tupaciguara, irmão Luiz Mar Nogueira lembra, e aí a coisa complicou para pagar o terreno. E agora? Eu disse: Senhor, o que nós vamos fazer? E foi uma conquista. O Senhor disse: divide essa dívida per capita na igreja. Irmã Bete, me passa o número de membros de Tupaciguara, por favor. Ela passou, eu fiz a divisão, dava dízima. Pastor Marcos já não estava mais lá na época, e deu dízima. Se eu colocasse 2 membros a mais, dava exato R$5. Aí eu falei com os obreiros, falei: olha, se eu colocar 2 números, 2 membros, dá exato. O Deivan e a Débora não são membros, e aí o que eu vou fazer? Não tem mais membro para a gente colocar, deixa eu colocar o Deivan e a Débora. O problema é do senhor, quem vai pagar é o senhor. Tá bom, Deivan, o papai vai atualizar sua mesada, tá bom? Ok, papai, 6 meses, ele falou, 6 meses de mesada vai dar um negócio bom, vai dar um negócio bom. Falei: só que você vai dar oferta para a igreja, correto? Você e a Débora. Ele disse: e o meu material de escola, o que a gente vai fazer? Falei: deixa que Deus vai fazer, mas nós vamos ofertar na casa do Senhor. O pastor Eurípides conhece. Aí ele ofertou, eu dividia em casa, eu dividia o quarto dele, eu colocava a minha mesa, e eu lendo lá, era um dia, não me lembro qual dia era, o Deivan orou, dizendo: Deus, eu estou entregando a minha oferta e eu acredito que o Senhor vai fazer algo por mim. Eu não estou fazendo uma apologia a orar pouco. Não, entenda-me, por favor. O Deivan não orou mais do que 5 minutos. Não é apologia. Quando ele levantou, tinha 2 fitas de lágrimas bem grossa aqui no rosto dele, quase a grossura de um dedo, grossa mesmo. Eu virei a cadeira, chamei o Deivan, coloquei ele entre as pernas, dei um abraço nele e disse: filho, Deus vai te abençoar. Ele saiu, passou no corredor, chegou na primeira sala, o telefone chamou. Irmão Luiz Humberto Felisbino estava fazendo compra, ele e a irmã Inês. Luiz já dorme no Senhor. Estava fazendo compra e quando o Luiz ia para o caixa, ele disse que sentiu uma mão que pegou mais ou menos nele aqui, disse: volta e leva aquela mochila que você viu, eu já dei ela para o Deivan, leva ela para o Deivan. Tá bom, o Luiz foi lá e pegou a mochila. E aí,
Quando a Inês estava saindo, a irmã Inês saindo, a mesma dinâmica, uma mão pegou e disse: olha, aquele material que você pegou, sentiu de que era do Deivan e não pegou, é dele, volta lá e leva, eu doei esse material para o Deivan. Quando o Deivan sai, chega na copa, o telefone chama, quem é? O irmão Luiz, ele atendeu. Deivan tinha esse peso mais ou menos, tinha ganhado uma bicicleta do irmão Robson, lembra? E eu disse: aonde você vai? Papai, eu vou na irmão Luiz. Eu falei: usa o cinto de segurança, porque senão voa você em bicicleta, meu filho. Porque ele andava parecendo uma libelo, voando. E aí voltou e disse: papai, esse Deus é maravilhoso, maravilhoso. Ele me deu tudo o que eu pedi para ele, até o desenho da mochila que eu pedi, ele me deu. E o Senhor, Ele está nos conquistando. Para conquistar, para o Senhor me conquistar, Ele implanta dele em mim o amor, a graça, a unção, a virtude, o desejo. Ele implanta em mim. Aí quando Ele implanta em mim, aí Ele consegue me conquistar para Ele. Pois o amor do Senhor é como um laço, e o Senhor está conquistando. Ele está implantando santificação, desejo de morar no céu, na vida de crente, desejo de pregar a palavra. Ele está conquistando. Eu só conquisto, irmão, quando eu implanto na pessoa aquilo que é bom em mim. E o Senhor Jesus está implantando em nós, nesses últimos dias. Preste atenção para você ver. Pegando dele, colocando em crente, colocando desejo de orar, desejo de santificar, desejo de servir ao nome do Senhor. Ele está conquistando. E aí o apóstolo Paulo disse assim: olha, eu chego a me esmurrar, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio por quem também eu fui conquistado, que é Cristo Jesus. E às vezes, se nós estivermos aqui na conquista, nós vamos entender. Eu achei algo aqui muito interessante, doutor Rômulo, que essa conquista aqui, ela está trabalhando em mim algumas compreensão, porque a conquista, pastor Valmir, eu não posso levar ou somar os valores. Bom, eu vou comprar essa taça, ela vale quanto? Não vou comprar porque vale tanto. Na conquista, eu não posso levar em conta o preço e também o custo, aquilo que eu vou empregar, eu mesmo. Lembra que Paulo disse assim, que ele chega a esmurrar ele? Não é sofrimento, eu chego a me esmurrar para conquistar aquilo que eu fui conquistado. Os céus, às vezes, nós vamos ter que fazer força para chegar no céu. Obreiro, talvez nós vamos ter que fazer força para continuar servindo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser obreiro é pesado, paga caro, mas o Senhor está dizendo, na conquista não leva conta o preço não, paga o preço que vai ter recompensa, paga o preço que vai ter resultado maravilhoso. Esse Deus é lindo, vale a pena servir esse Deus. Vamos estar de pés, quero orar com os irmãos, o Senhor Jesus vai nos ajudar, vai nos motivar e nós vamos mobilizar, conquistar, discipular. E aí no discipular é algo muito importante. Pastor Álvaro, eu cheguei a ver uma oficina, eu não sei como dá o nome, sei lá, de ferragem, Nova Ponte, o vizinho da igreja, um Milton lá, fulano de tal, trabalhava com essa coisa de ferragem, fazia foice, cutelo, fazia até anzol, ferreiro, muito obrigado. E aí, para discipular, você tem que ter uma base. Essa base talvez nem é bonita, mas para fazer uma peça, você tem que ter uma forma, gabarito, você tem que ter essa forma. E essa forma talvez não é tão bonita, mas ela forma uma peça perfeita. E esses dias o Senhor disse assim, continue intercedendo pelos meus, são antigos, a saúde já não está mais boa, não conseguem formular tantas frases, mas continue orando por eles. São formas que eu tenho na minha casa,
para fazer um modelo, para discipular, até que Jesus venha. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa esse tema, que o Senhor nos ajude. Querido Deus, nós adoramos o nome do Senhor, por te servir nesse tempo em que nós estamos vivendo. A convicção do Senhor na nossa vida. Ainda cremos na inspiração do Espírito do Senhor? Nós vamos passar por problemas, dificuldades e circunstâncias até que nós vamos ter muitas dificuldades. Mas a mobilização do Senhor, do teu Espírito sobre nós, como nós necessitamos, como nós precisamos da presença do Senhor sobre nós, faz o nosso coração ferver, faz a nossa língua dilatar, faz os nossos olhos, Senhor, não só como um relampejo, mas como uma lupa, ver o longe, ver a glória do Senhor, pois esta visão independe do ponto e as circunstâncias em que nós estamos vivendo, pois o Senhor é tão real, o Senhor é tão perceptível. Ajude a tua igreja, ajude a liderança da tua igreja, ajude o teu povo, que nós vejamos sempre sinais do Espírito do Senhor sobre nós, nos motivando, nos inspirando. Às vezes a inspiração humana, ela falha, mas a inspiração do Espírito do Senhor é algo glorioso, é algo sublime, é algo maravilhoso. Não nos deixe sem a tua presença, Senhor, e que possamos sentir nos dias difíceis até a mão do Senhor nos mobilizando, como o Senhor mobilizou Sansão, como o Senhor transladou Ezequiel pelo couro cabeludo. Senhor, movimenta a igreja do Senhor e faz-nos entender que nós somos discípulos, nós temos algo do Senhor na nossa vida. Queremos continuar fazendo diferença, queremos continuar alcançando almas ao nosso redor. E nós já glorificamos o Senhor pela alegria, pelo gozo que nós teremos, pela grande colheita em que teremos na tua presença. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado, meu pastor presidente.